A paz, Senhor, amados e amados do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos aqui para ler mais uma vez a palavra do Senhor, continuar lendo a palavra do Senhor, amém? E eu quero falar para os irmãos, aonde foram as parábolas, os milagres. A missionária Ana vai falar bem pouco, porque isso... Os pastores de vez em quando pregam, mesmo que for por exaltação, mas ainda pregam. Amém? Então eu vou estar lendo a palavra do Senhor. Nós estamos no capítulo 13 de Mateus em diante hoje, tá bom? Então vamos ler. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. Jesus gostava muito de mar, né? Jesus gostava muito de orar nos montes, amém? E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizia... Jesus falou muito, amados, através de parábolas, amém? Mas ele explicava as parábolas. Mas hoje em dia, tem muitas dessas parábolas que são distorcidas. Essa mesmo que eu vou ler hoje, tem uma parte, tem um versículo, nós vamos chegar nele, em que muitos pregam ela, dizendo que é a sua oferta, que é o seu dízimo, que é aquilo que você doa na igreja, que se multiplica a 30%, a 60% e a 100%. E não é. É a palavra de Deus que se multiplica. Eu falo para você, você fala para outra pessoa, a Maria fala para o João fala para o Manuel fala para o Estevão, e assim vai indo. E a palavra de Deus vai se multiplicando. Amém, amados? E do mesmo modo que Jesus fala aqui, ele fala, quando nós pregamos a palavra, nós semeamos uma semente. E ele explica em quais terras, em quais terrenos, muitas das vezes nós falamos e esta semente cai. Amém? E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia... Eis que o semeador saiu a semear. O semeador sou eu, você, para semear a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo Jesus, semear as boas novas. Amém? E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, e o comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda, irmão, e não seja enganado. Amém? A explicação da parábola. Vamos lá, a explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam em parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas aqueles não lhes é isso concedido. Então nem a todos é concedido entender. Amém? Pois o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem,
até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvido não ouvem e não entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração, se converta e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porque os vossos olhos, porque o veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém, amados? Como nós queríamos hoje ter Jesus aqui, como os discípulos tiveram, né, como homem ali, e muitas das vezes não entenderam a Jesus, não entenderam ao Mestre. Amém? Vamos lá para a parábola. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, olha, preste bem atenção. Preste bem atenção. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, a palavra do reino, e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata, e que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, amados, aqui, ó, aquela semente no capítulo 4, a semearam uma parte, cai à beira do caminho e vinde as aves e comeram. Entendeu, amados? Então, essas é aquelas que a palavra não chega nem no coração. É a mesma coisa que foi semeada à beira do caminho. Antes de entrar no coração, os pássaros vieram e o comeram. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é que ouve a parábola e a recebe logo com alegria. É aquela pessoa que quando você fala, recebe logo com alegria. Mas não que deixa criar raiz, porque se ali na frente ela ouviu um outro algo, ela já esqueceu aquilo que falamos de Cristo Jesus. Mas não tem raiz. E assim mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando, na hora que chega a angústia, é assim que muitos cristãos fazem. Quando recebe a Jesus, quando conhece a Jesus, né? Quando vem a angústia, aí pensa que vai ser tudo mil maravilhas a partir do momento que você aceita Jesus. E não é, amado. Quando nós aceitamos a Jesus, as coisas vêm mais difíceis. A angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza e esquece. Então, esta é aquela que caiu no solo rochoso, lá no versículo 5. Amém? Onde a terra é pouca, ela nasce, mas não é profunda, ela não tem profundidade. Então, a palavra do Senhor não entrou com profundidade no coração. Amém? Aí logo ela se afasta porque para ela não serve. É aqueles crentes cristão que esquece as coisas rápidas, entendeu? Não se apega com a palavra de Deus, se apega mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É o que acontece, minha amada. Muitos até ouvem a palavra de Deus. É que está lá no versículo 6. No versículo 7. Cai entre os espinhos.
e os próprios espinhos o sufocam. E quem é os espinhos, irmã Ana? São as coisas do mundo. As coisas do mundo sufocam hoje. E hoje o que as coisas do mundo têm sufocado? A palavra de Deus dentro do coração do povo, amado. Nossa, é o que mais nós vemos. Até daqueles que estavam firmes na rocha, se decaíram da rocha. E estão a se apegar às coisas do mundo. Sabe, com a fascinação. O que tem de gente fascinado com as coisas, com a fascinação dos luxos, da beleza. Como muitos têm visto dos meus cabelos. Oh, meus amados, o cabelo da missionária Ana tá assim, porque a missionária Ana não pode fazer nada nos cabelos. Eu ainda estou fazendo quimioterapia. Então, a única coisa que eu posso fazer é lavar ele com shampoo e ainda de bebê ainda. Não posso passar nada, não posso fazer nada no cabelo, por causa das quimioterapias. Amém, amados? Então, eu não posso fazer nada. Então, vocês vão aceitando os cabelinhos da missionária Ana aí, levantadinho. Tá, amém, amados? Até um dia, irmã Ana, eu creio que a missionária Ana vai dar um jeitinho neles aí. Eu creio que o Senhor tá tomando a providência certa, amém? Que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quantos que não estão com a palavra de Deus aí infrutífera? Às vezes a árvore até está de pé, viçosa, bonita, mas infrutífera. Infrutífera. Quantos pregadores estão aí pregando a palavra de Deus, mas infrutífera. Mas a que foi semeada em boa terra, e o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém, meu querido e minha querida amada? Aqui eu quero chegar. Há muitos lugares que usam esse versículo, o 23 de Mateus, esse versículo, usam esse versículo para te colocar que isso é a sua oferta, que se você doar mais, o Senhor, quanto mais você doa, o Senhor multiplica a 100, a 30, a 60 e a 100. E é mentira, não é isso que o Senhor quis dizer aqui. O Senhor quis dizer aqui nessa passagem que é a palavra dele. Como eu já falei para os irmãos, eu estou falando hoje com o irmão fala com o outro fala com o outro, e assim nós vamos multiplicando a palavra de Deus, a palavra de Cristo Jesus. Nós vamos multiplicando a doutrina de Cristo Jesus, aquilo que ele ensinou para mim e para você. Amém, amados? Eu creio que os irmãos, até aqui os irmãos entenderam, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o 24, o versículo 24, a parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e o retirou. Não é diferente dos dias de hoje, meu querido e minha querida irmã. Às vezes nós estamos tão alegres com aquilo que nós estamos fazendo, mas de repente vem um enviado do inimigo e nos tira do foco, nos tira daquele caminho a qual o Senhor quer que nós continuamos a fazer a vontade de Deus. Amém? E assim as pessoas fazem na nossa vida. Mas o joio só fica no nosso meio se eu e você deixar. Amém? E eu creio que não é essa a vontade do nosso Deus para aqueles que o servem em espírito e em verdade. Amém? E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor,
Não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Amados, assim acontece no meio da nossa família. Às vezes nós servimos a um Deus fielmente, mas tem aquela ovelhinha, como fala, aquela ovelhinha negra na nossa família. E muitas das vezes nós temos uma família inteira de ovelhinha negra. Né, amados? Então nós não podemos arrancá-la. Nós temos que tentá-la, convertê-la a Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Então não arranque. Não arranque. Tente convertê-la. Tente falar de Jesus, do amor de Deus, do amor de Cristo. Amém? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Que muitas das vezes, amados, não é nem um inimigo, é o próprio Deus que nos faz batalhar, nos faz ver até onde vai a nossa persistência, até onde vai a nossa fortaleza, até onde nós temos força para lutar. Amém? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quero que vamos e arranquemos o joio? E ele respondeu: não. Replicou ele: para que o separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Quantas das vezes, amados, nós somos condenados por causa de alguém da nossa família que não serve a Deus? Quantas das vezes nós somos condenados por isso? Quantas das vezes, meu querido e minha querida irmã? E não é dessa forma, porque a família de Jesus era tão grande, mas nem todos o seguiram, nem todos deram crédito para ele. Amém? Mas hoje eles querem nos crucificar por isso. Amém? Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio, atai-os e feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Então deixe nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus e deixa que Deus dará destino. Deus sabe o que fazer na hora certa, no momento certo. E eu creio que Deus entrará com a providência. Tem uma palavra do Senhor, uma promessa do Senhor que Ele disse: que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio firme, é uma das promessas do Senhor que eu creio e eu tenho certeza que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu caminho, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvores, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Muitas das vezes a nossa fé não chega nem a ser do tamanho de um grão de mostarda, meu amado e minha amada irmã. Talvez a nossa fé é do tamanhozinho de um grão de areia. Mas o poder de Deus é tão grande nessa nossa fé, que os irmãos e as irmãs não imaginam o poder de Deus que é quando a nossa fé, porque nós vivemos de fé em fé. Amém? A parábola do fermento. Diz-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Às vezes, amados, uma coisinha tão pequenina, e nós fazemos dela, talvez a lama, só nós poderíamos limpar ela com um pedacinho de pano. Somente com um pedacinho de pano, uma lama suja. Mas às vezes a nossa ignorância, a nossa intemperança é tanta que nós queremos ver volume, ver as coisas pegarem fogo, como diz aí no mundo, né? E quando a gente vê, a gente está num lamaçal de lama. Fuja da lama, fuja do fermento, não deixe ele levedar, não.
Ele só é bom levedado quando é para a gente fazer o nosso pão. Mas na palavra de Deus ele não é bom. Ele não é bom. Não deixe se levedar, não. Não deixe se levedar e geralmente é por conversa que nós deixamos nos levedar. Às vezes ouvimos uma coisinha assim, nós fazemos uma coisa enorme, espalhando. A nossa língua, ela é um dos órgãos mais malditos do nosso corpo. Porque ele faz levedar. Faz levedar. A nossa língua faz levedar o fermento. Não deixe o fermento se levedar, não. Amém, meu querido e minha querida irmã? Porque Jesus falou por parábolas no 34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas e sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aqui, amados, Deus revela para os seus profetas nos dias de hoje. Deus revela muitas coisas que foi oculta desde a criação do mundo. Há homens e mulheres de Deus que Deus revela. Salmo 78, 2. Amém? A explicação da palavra do joio. Vamos lá na explicação da palavra do joio. Então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. Olha, quem semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Amém, amados? O joio são os filhos do maligno. Então Por que nós falamos? Todos nós somos filhos de Deus. Não, a palavra do Senhor estava dizendo aqui. Tem os filhos do reino e tem os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E o ceifeiro são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Quando se estivermos ali diante de Deus, diante do Pai, aí nós vamos ver quem é joio e quem é trigo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, amados e amadas irmãs? A parábola do tesouro escondido. O reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da pérola. O reino do céu é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia. E assentado, escolhes os bons para o cesto, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Coisas novas e velhas. Entendeste todas essas coisas? Respondendo-lhe sim.
Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino do céu é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Viu? Como a irmã Ana disse lá atrás, que Jesus foi rejeitado pelos deles. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-o na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro, o filho de José? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, amados, hoje eu vejo muitos pastores dizendo, pregando, falando: se dentro da sua casa você não ganhar a sua família para Jesus, você não ganha ninguém lá. É totalmente o contrário. Muitas das vezes você não ganha ninguém da tua família. Outro de fora vem e ganha. Mas você ganha lá fora. Eu ganho almas lá fora. E não ganho dentro da minha família. E é enorme a minha família. Enorme. Enorme. Assim Jesus aqui está dizendo. Jesus em sua terra foi rejeitado e sem honra. Amém, amados? E muitas das vezes assim somos nós, no meio dos nossos. Amém? E eu quero deixar essa palavra para meditação dos irmãos e das irmãs. Amém? Aqui foi mais um dia da leitura da palavra de Deus. Eu creio que é edificante. Vamos lançar a palavra do Senhor como o Senhor pediu lá para ser lançada a 30%, a 60%, a 100%. Vamos lançar essa palavra, porque esta é a verdadeira palavra que Jesus quer que eu e você lance. Volto novamente em João 14:6. Se não for através do Filho, nós não veremos a face do Pai. Então vamos ensinar a doutrina, vamos ensinar ao povo a verdadeira palavra, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e nos deixou que os discípulos, os apóstolos, nos ensinassem também. Amém, meus amados e minhas amadas irmãs? Que todos nós possamos ser ganhadores de alma, que nós possamos avançar a 30 nessa boa terra, a 30, a 60 e a 100% aí, na palavra do Senhor. Amém? Para que muitos possam ouvir, muitos possam aprender a palavra de Deus. Amém? Que todos tenham um domingo, no final de semana abençoado, tenham uma semana de paz, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém? Que o amor do Pai, a esperança que nós temos no Filho, que é poderosíssima. Amém, amados? Que nós possamos, a cada dia, cultuar a beleza da santidade de Deus através do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você, para fazer o ídolo do Senhor, e que nós possamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Amém?